Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos ainda em Jerusalém, estamos já no finalzinho do livro, estamos já no capítulo 20 de Lucas. E neste capítulo já começamos o 21, já no capítulo 21, nós estamos falando, de um discurso que Jesus faz a partir do verso 8 do capítulo 21, que é o chamado Sermão Profético e o Princípio das Dores. Nós vimos o início desse sermão no vídeo passado e agora vamos ver o finalzinho dele. Muito bem, Jesus fala que vai fechar o cerco ao redor de Jerusalém. Todas as vezes que um povo atacava outro e que havia necessidade de fazer guerra, quando eles não se entregavam, eles faziam uma coisa chamada cerco. Cerco fechava a cidade. Por quê? Porque quando havia guerra, as pessoas corriam para as cidades, porque lá tinha muro, portanto tinha proteção. Então o povo vinha para a cidade para se proteger nos muros. Isto não seria o ideal aqui. O que Jesus está falando é que quando ele estava para fechar o cerco, podia saber que aquilo ia resultar em grande destruição. Um pouquinho depois, lá pelo ano 70, 30 e tantos anos depois, como nós vimos no outro vídeo, isso efetivamente aconteceu e efetivamente o exército romano faz um cerco no ano 70. E os cristãos fogem dali, já levando em consideração aquilo que Jesus fala aqui nesta profecia de Lucas, como nós estamos estudando Lucas aqui em Lucas. Então eles deveriam fugir. E eles efetivamente fogem para uma cidade chamada Pela. A história conta isso. Pela é uma cidade, é um povoado. Aqui, essa é uma imagem aérea do que sobrou da cidade de Pela. E Pela estava aqui, essa é Pela. Pela ficava numa região que era denominada de Decápolis, porque era formada de 10 grandes cidades. Ela era depois do Jordão, então Jerusalém está para o lado de cá, do lado esquerdo da imagem, o Rio Jordão está aqui, o Mar da Galileia é esse que dá para ver um pedacinho aqui, e Pela está logo depois do Rio Jordão, no sul aqui do Mar da Galileia. E eles fogem para lá. São os únicos que sobrevivem à grande matança que acontece na cidade de Jerusalém, que eu já contei num vídeo para vocês. Essa destruição, em verdade, acontece aqui, mais ou menos, quase 100 mil pessoas foram feitas cativas e quase 1 milhão de pessoas foram mortas. Mas Eline, quanta gente? Jerusalém não era tão grande assim. Jerusalém era efetivamente grande, era uma cidade importante do Império Romano, mas lembrem-se que a destruição aconteceu próximo da Páscoa, então muita gente foi para comemorar a Páscoa. E Jesus está falando aqui, então, que esta destruição ia acontecer. E ele fala tempo dos gentios. Que tempo dos gentios é esse? É o tempo que os gentios têm de exercer aqueles privilégios que eram só
para os judeus. Ou seja, com a morte de Jesus, ele abriu a possibilidade de salvação e de benefícios trazidos por Deus para todas as pessoas, não só para os judeus. Por isso que nós fomos alcançados, porque Jesus abre isso para nós também. E ele chama isso de tempo dos gentios, porque aqui agora nós estamos recebendo a pregação do Evangelho, as boas novas que Cristo veio trazer e a salvação que ele veio trazer. E ele fala da vinda do Filho do Homem, né? Então, então nós temos aqui, como nós dissemos no vídeo anterior, uma parte é a própria destruição de Jerusalém, e efetivamente isso acontece assim. Uma outra parte é aquilo que virá quando o Filho do Homem vier. A vinda de Deus é chamada, a vinda de Jesus é chamada de parousia. E ele fala aqui da parousia e da redenção. Essa redenção que significa a soltura mediante o pagamento de um preço. Então, Jesus está falando da parousia, da sua vinda e de tudo que vai acontecer antes dele vir. Terremotos, sinais dos céus, tudo isso vai acontecer, mas eles não precisam ficar desanimados. Nós não precisamos ficar desanimados. Por quê? Porque isso vai acontecer ainda no futuro. E antes que isso acontecesse, né, Jesus já resolveu um grande problema que foi a nossa redenção. A redenção já tinha acontecido. Então, em verdade, o discurso veio antes da redenção, que era para preparar as pessoas para isso, os discípulos para isso. A redenção foi realizada de modo definitivo sobre a cruz, mas o seu desdobramento, as implicações disso tudo vão acontecer no futuro, não aconteceram ainda. 2000 anos depois e ainda não aconteceram, ou seja, vão acontecer. E eles não entendem isso, eles não compreendem isso. Isso ainda estava escuro para eles, isso estava ainda um mistério. E ele fala que ele virá com glória. E o vir com glória significa um poder real. Ele pagou um preço para isso. A redenção é o pagamento de um preço. O preço foi pago por Jesus na cruz, através da sua morte, através do derramamento do seu sangue. Então, esta redenção, amado, essa redenção já foi feita, é só você tomar posse dela. É só você tomar posse dela. O futuro ainda virá, porque Cristo ainda terá que vir nessa segunda vinda, nessa parousia, e aí sim todas as coisas acontecerão numa Jerusalém celeste. E ele fala aqui, ele faz uma parábola no meio do sermão, né, escatológico, o sermão das coisas que virão, escatológico quer dizer isso, das coisas que virão. Ele fala uma parábola para que eles pudessem entender. Ele fala sobre uma parábola da figueira. Como é que a gente sabe que a figueira vai produzir frutos? Como é que a gente sabe que as estações estão assim, um assado? Como é que a gente sabe das coisas da natureza? Porque elas dão sinais. Então eu sei, dependendo da temperatura, dependendo do céu, dependendo do vento, eu sei o que vai acontecer em termos de clima. Quando eu olho para esse clima, eu sei que a figueira vai brotar. Então, aqui, ele está comparando a produção da figueira com a vinda, que nós perceberemos isso através destes sinais que ele está elencando e todos os outros sinais que ainda a palavra nos fala. Estes eleitos, eles têm que persistir, eles têm que suportar. Ele fala dessa geração, que é uma geração que é feita daqueles que creem e daqueles que não creem. A geração que crê, a geração dos eleitos, eles têm que persistir.
Quando fala de geração, pode significar um homem mau, pode significar um homem bom, pode significar os dois, né? Se nós formos olhar nos rolos de Qumran, os rolos do Mar Morto, eles falam também de última geração. E quando eles falam lá nos rolos de Qumran, nos rolos do Mar Morto, ele inclui toda uma vida. Por isso que alguns acharam que seria logo, porque ele fala de última geração, eles ligaram com o que está escrito lá nos rolos de Qumran. Ah, não, vai acontecer isso, nós vamos ver. Não, a geração deles, aquela geração, aqueles homens ali, eles já morreram. E não veio ainda a segunda vinda do Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a revelação pública vai estar perto, mas ele não sabe ainda, que só o Pai sabe, nem o Filho sabe, só o Pai sabe. Essa expressão aqui toda, o que ele está explicando aqui, é que existe ainda uma fase histórica, a última fase da redenção que está ainda por vir. Portanto, eles precisam ficar prontos, eles precisam ficar atentos. Os cristãos não devem se deixar levar por aquilo que está no mundo. Porque a redenção ainda não veio, Jesus ainda não veio, a segunda vinda não veio, então eu posso fazer o que eu quero, porque afinal de contas não veio ainda. Não, meu amado, nós precisamos resistir à tentação. Lembrem-se que isto é algo que nós precisamos colocar força, nós precisamos colocar empenho. Por que a gente precisa colocar empenho? Porque o mais santo dos homens pode pecar. Pode pecar. Nós vemos isso na Bíblia. Olha, ele fala de Davi, agora há pouco ele falou de Davi, numa passagem um pouquinho anterior ele fala de Davi. Davi segundo o coração de Deus. Davi que foi tão considerado por Deus que a descendência dele é que traria o Messias. Mas Davi pecou. E não foi uma vez só. Ele fez muitos pecados. Então, o mais santo dos homens pode pecar? Pode. Porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. Então, nós precisamos ficar espertos, nós precisamos ficar atentos para não cedermos à tentação, para não imitarmos a geração má, a geração deste mundo. Eles devem se concentrar no serviço de Deus. Nós devemos nos concentrar no serviço de Deus, porque nós temos uma responsabilidade especial. Nós não estamos no mundo para estarmos no mundo, nós estamos no mundo para fazermos a obra, para fazermos a diferença. E nós estarmos em pé na presença do Filho do Homem. O que quer dizer estar em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus? Quer dizer que nós temos salvação, que nós ainda estamos em pé, nós não caímos. Então, amado, fica esperto. Mas eu caí. Mas se você caiu, existe remédio para isso. Confessa, se arrepende, não peque mais. Tenta evitar de novo, tá? E a palavra diz que agora Jesus ficava ali no templo, né? Ele termina o sermão e ele diz que, a palavra diz, Lucas diz que ele ficava, durante o dia ele ficava no templo ensinando, como ele fazia quando tinha 12 anos, que ele ficava ouvindo as pessoas. Então, ele ficava no templo e de noite ele ia no Monte das Oliveiras para orar, para ficar em comunhão com Deus. Agora, veja, a traição estava para acontecer. Jesus chega um pouquinho antes da Páscoa, numa festa que se chamava Festa dos Pães Asmos. Ela ocorria
junto, parecido com ela. Não é a mesma festa, mas ela acontecia numa parte, uma coisa é a festa dos pães asmos, outra coisa é a festa da Páscoa. Era a mesma época, eles comemoravam uma do ladinho da outra. E a crucifixão, ela ocorre na sexta-feira da Páscoa. Então tinha o período dos pães asmos, tá? E depois já tinha a Páscoa. Jesus morre exatamente quando as vítimas da Páscoa, os cordeirinhos, estavam sendo sacrificados pelo calendário oficial. Então veja, olha que coisa interessante. Quando Jesus ceia, quando ele comemora a Páscoa, ele faz uma noite antes. Por quê? Porque no dia seguinte, o cordeiro pascal estaria sendo morto. Exatamente o que aconteceu com ele. Ele morreu exatamente nesta época. Por isso que ele é chamado de Cordeiro, o Cordeiro Santo. Então, houve aí, ele adiantou uma exatamente para servir de cordeiro, porque ele iria morrer. E ele precisava fazer este momento com os seus seguidores, com os seus discípulos. Tanto é que em nenhum momento nessa passagem se fala de cordeiro pascal, porque eles não mataram o cordeiro pascal, eles foram uma noite antes. Jesus estava fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Ele estava instituindo um novo costume, um novo cerimonial, que hoje nós repetimos, que é a ceia, a Santa Ceia. Partilhar do pão e o do vinho. Nós não partilhamos do cordeiro, porque o cordeiro é ele. Então é essa a nova situação. Mas por que ele faz isso? Por que ele faz estas coisas? Ele faz essas coisas porque os opositores estavam quase pegando Jesus. Então ele teve que fazer essa estratégia toda para instituir algo, e aí sim, aí ele poderia sofrer a morte vicária, a morte de redenção, ele como cordeiro pascal. Né? Os opositores aqui são quem? São os sumos sacerdotes, são os líderes, né? Era eles que detinham o poder político, mas eles não queriam fazer isso diante do povo. Lucas explica que a traição aconteceu porque Satanás entra em Judas Iscariotes. Existiam 2 Judas ali. Esse Judas é o Judas Iscariotes. Diz Lucas que Satanás entrou nele. E eles estavam, então, em conluio com as autoridades, com os opositores. Mas Jesus não disse onde eles iam celebrar, exatamente para não ser pego antes. E olha, eles combinaram o preço. Eles combinaram o preço com Judas Iscariotes. Tá? Quem estava envolvido, nós já falamos, a liderança, o sumo sacerdote, os fariseus, os escribas, o pessoal do sinédrio, que são os saduceus, e os capitães também estavam envolvidos. Quem são os capitães? São os guardas do templo. Ora, disse que Satanás entrou neles, Lucas fala isso, né? Que Satanás entrou em Judas, mas ele não fala por que Judas traiu Jesus. Ele não diz o motivo. Lá no cenáculo havia então um ritual de ceia, mas sem ser a ceia propriamente dita, porque o cordeiro não estava lá. Pelo menos ele não é mencionado, e ele é feito um dia antes. Existem os pães asmos, que são os pães sem fermentos. Pedro e João foram encarregados de fazer os preparativos. Lucas fala isso. Mas onde é que nós vamos fazer? Então você vai, quando você encontrar um homem carregando
um cântaro de água, você segue ele, onde ele entrar, você fala para o dono da casa. O sinal era esse, era um homem carregando um cântaro de água. Quando você chega lá, você diz, olha, o mestre mandou que a gente arrumasse tudo aqui. E ele diz, não, ok, muito provavelmente isso já estava certo, isso já estava acertado. Já tinha o mobiliário, que eram os sofás, as cobertas, já estava tudo pronto. O ritual aqui tinha os pães asmos, as ervas amargas, conforme Êxodo nos conta. 10, 20 pessoas normalmente estavam envolvidas aí nesta ceia de Páscoa, tá? E o fermento era removido antes, por isso que a festa dos pães asmos acontecia logo em seguida, logo antes, tá? O dia da abertura era o dia em que as vítimas eram sacrificadas. Isso aconteceu na sexta-feira, quando Jesus foi morto. Mas o acordo tinha sido feito um dia antes, exatamente porque ele sabia que ia ser traído e, portanto, ele precisava evitar de ser preso antes da hora. Ninguém sabia onde a refeição ia ser feita. Ninguém, só Jesus sabia. Né? E o sinal aqui era esse homem carregando um cântaro de água. O homem carregando o cântaro de água devia chamar atenção, porque não eram os homens que levavam um cântaro de água, eram as mulheres. Isso era a função das mulheres. Na ceia, eles faziam um ritual. Toda a ceia de Páscoa tinha que ser tomado 4 cálices pequenos de vinho. O primeiro cálice era no partir do pão, o segundo nas ações de graças. E aí eles tomavam os outros cálices de vinho. Então a participação do cálice de vinho, partilhar vinho aqui é símbolo de comunhão. O cálice agora passa a significar uma outra coisa, passa a significar uma nova aliança que é levada a efeito aqui pelo sangue de Cristo. Jesus agora fala uma frase muito importante. Isto é o meu corpo, isto é, o pão transmite o sentido do corpo de Jesus, por conta da forma com que o pão é preparado, sovado, moído trigo, né? Oferecido por vós, ou seja, ele está falando de novo na morte iminente, ele vai morrer no Calvário, né? Fala da morte que vai acontecer durante a Páscoa, e aqui junta o simbolismo da salvação, o Cordeiro Pascal, lá no Êxodo, salvando as pessoas, os judeus do Egito, e aqui Jesus salvando-nos deste mundo pecaminoso. E ele diz, fazei isso em memória de mim, ou seja, que isso não seja esquecido. Né? O cálice, então, era tomado depois, segundo a nova configuração que Jesus estava dando. Então, havia uma nova aliança feita pelo sangue de Cristo, que nesse momento está sendo representado pelo vinho. A ceia do Senhor, portanto, inaugura a redenção de Cristo com sacrifício dele. E ele diz que isto não vai acontecer mais até que lá no futuro, esta era a última vez. Jesus precisava desta tranquilidade para a instituição desta nova aliança. E ele fala de uma traição. Veja, eles estavam na mesa partilhando o vinho. Isto é estreita comunhão. Se eles estavam em estreita comunhão, a traição feita ali, e Jesus já sabia disso,
tá? Era um ato muito mais terrível, muito mais horrível do que ser traído por alguém que não se tem tanta comunhão assim. E ele fala, então, que a profecia está aqui no estender mão à mesa, ou seja, de pegar algo da mesa. O que ele está dizendo que é um sinal de comunhão, de estar tocando algo que está na mesa. Em outras palavras, eu estou compartilhando, eu estou comungando esta intimidade, tá? A morte de Cristo estava nos propósitos de Deus? Claro que sim, óbvio que sim. Este era o propósito de Cristo. Mas isto não livra Judas Iscariotes. Está no propósito, mas, diz a palavra, ai daquele através do qual isto se deu. Então, nós estamos aqui num momento extremamente importante. Quando nós fazemos a ceia e fazemos isso entre nós, até o momento em que vamos fazer isto com Cristo, nós estamos celebrando esta comunhão, nós estamos celebrando esta união com Cristo. E isto vai acontecer lá em cima. Isto vai acontecer novamente com Cristo presente agora. Fisicamente, não espiritualmente, não rememorando, mas ele vai estar presente no Espírito, lá na glória. Amém, amados? Bons estudos.